A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, irmãos e irmãs. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês aí. Que Deus abençoe todos os caminhos de vocês. Hoje eu venho fazer o vídeo porque há muitos meses atrás eu até veio aqui pedir perdão, né? Para uma pessoa que fez o comentário no meu vídeo. Ela viu o meu vídeo, fez o comentário. E eu demorei para dar resposta porque eu estava muito atribulado com muitas coisas, né? Quando eu digo atribulado, não é angústia e sofrimento, tá? É atribulado porque eu estava cheio de coisa para fazer, não tive tempo de ler alguns comentários e alguns eu li, mas não pude dar resposta por falta de tempo mesmo, tá? Então eu teve acho que o nome dele é Raimundo, esqueci o sobrenome, é lá do Rio de Janeiro. Então esse vídeo aqui é para você, Raimundo. É, e para as pessoas que pensam igual a você, tá? Lembrando que eu respeito a sua opinião, respeito a sua, como que se fala, o fato de você, porque ele fez o seguinte comentário, né? Que não podia receber a graça desse meu Deus porque ele não quer isso para ele. E a gente tem que respeitar, é uma opção, né? É uma escolha da pessoa não querer receber a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele viu o vídeo, então foi o que eu respondi para ele. Pode ter sido o primeiro passo, né? Para Deus visitar ele. E eu dei assim, que é muita coisa para falar, né? Então às vezes a pessoa se cansa de ler porque é muita coisa. Eu não gosto de escrever muita coisa, mas assim, para resumir em poucas palavras não dá. Então eu falei um pouco de mim, não para mostrar o centro para mim, tá, Raimundo? E para esses que pensam igual o Raimundo, estão na mesma situação, porque a gente passa por diversas coisas, irmãos e irmãs, na vida, e são coisas dificultosas e difíceis, e eu entendo essas dificuldades, porque eu também passo pelas mesmas, né? Com o mesmo consolo que eu sou consolado pelo nosso Senhor, eu consolo os irmãos e irmãs, né? Eu levo, tentar consolar também os irmãos e irmãs, ou aqueles que ainda não são irmãos, mas tão afastado do Senhor, né? Então eu venho aqui mostrar que eu não sei o que o Raimundo já passou na vida dele, né? Eu não conheço a vida particular dele, porque ele só fez o comentário, ele viu o vídeo, eu não sei se é seguidor assíduo do canal ou não, mas eu espero, Raimundo, do fundo do meu coração, que o Senhor, que a sua pessoa aí, encontre o Senhor Jesus, né? No meio do caminho. Eu também estava num caminho tortuoso, antes de encontrar Jesus, né? Nos meus maus caminhos. E quando eu encontrei, foi a glória para mim, né? Ele endireitou meus caminhos, como eu disse no comentário, a sua pessoa aí, né? E eu oro para você que você encontre o seu Jesus, né? No caminho que seja o caminho que você tiver. E que ele te tire do caminho errado, se é que você esteja em algum, né? Independentemente de qual caminho que você segue ou decidiu seguir, né? Porque não é só falta de fé e crença nas coisas de Deus, mas é o caminho que a gente escolhe a seguir, né? Lembrando que o apóstolo Paulo, ele tinha muito conhecimento da letra, né, da lei, e ele defendia as coisas de Deus, mas não conhecia a graça mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas não entendem a transição da lei para a graça, né? Então algumas pessoas não entendem isso. Não que a gente não deva obedecer os requisitos da lei dos 10 mandamentos, sim, porque são leis morais. A gente não obedece mais às leis sacerdotais e cerimoniais. E não sei, Raimundo, se você só viu um vídeo meu, mas eu não sou religioso, tá? Não obedeço regras religiosas. Ser cristão não é ser um religioso. Ser cristão é você ter um encontro com Cristo. Ter encontro com Cristo é o que? Você ir para as Escrituras, para a Bíblia Sagrada e deixar ela penetrar na sua alma, nas juntas e medulas, dentro do seu coração, para frutificar em você. Mas isso é se você deixar, né? Se você não, se você querer receber a instrução do Senhor. Se você não quiser, aí é difícil, né? Mas eu entendo o seu lado, sim. Eu já culpei Deus por muitas coisas. Não é que eu culpei, eu não cheguei a culpar o Senhor, né? Mas eu perguntava onde ele estava, né? Eu não entendia, porque se ele é um Deus de amor, porque ele permitia tantas coisas.
E eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas eu sei que eu perdi o meu pai com câncer, né? Novo, com 65 ou 66 anos, né? Ele se foi. E eu tentei, falei da palavra para ele, falei do amor de Cristo, né? Infelizmente, por causa do pecado, meu amigo, as coisas acontecem e a culpa não é de Deus. E depois que eu fui entender isso, e a culpa é nossa por afastar do Senhor, entendeu? Por seguir o nosso próprio caminho, é uma escolha. Então a gente não pode culpar o Senhor por todas as desgraças que tem na terra. Ah, mas ele permitiu. Se você for para a palavra de coração aberto, você vai entender por que Deus permite tantas coisas. Ele não é um Deus genocida como muitos contam, é um Deus injusto, né? Muitos, desculpe o barulho aí, gente, aqui é terrível, viu? Infelizmente, muitos artistas falam isso, né? Que o Deus dela é outro, não é o Deus das Escrituras, porque o da Escritura, porque ela não entende o Antigo Testamento e o Novo, a transição. Ela só entende, ela vai para o Antigo Testamento e não lê o contexto da história. Ela lê só que Deus mandou matar não sei quem, que Deus dizimou lugares com crianças, mas por que crianças? Porque essas crianças tinham ensinamento maus e elas estavam se tornando maus. E elas iam crescer e oprimir as pessoas de bem. Entendeu? Então você tem que entender o contexto. Deus permitiu destruição de muitas coisas. As pessoas adoravam deuses pagãos. Não sei se muitos sabem. No período do Antigo Testamento, lá no vale chamado Guinom, tinha muita adoração a outros deuses, e sacrificavam crianças por Deus Moloque. Por isso que tem, da onde veio o verbo moleque, porque veio do deus Moloque, onde se sacrificava crianças aos outros deuses que não eram o Deus criador. Quando Deus pediu o Isaac para Abraão para sacrificar, Deus só estava testando, tanto é que ele não permitiu que Isaac fosse sacrificado. Ele só queria provar a fé de Abraão, porque o sacrifício perfeito, todos os animais que eram sacrificados ali apontavam para Cristo, entendeu? Para derramar o sangue e expiar o pecado do ser humano, entendeu? E para restaurar a comunhão do homem com Deus, entendeu? Então, para encurtar, para o vídeo não ficar muito longo aqui, eu perdi o meu pai, né? E separei da minha ex-esposa, o relacionamento de 16 anos, perdi muita coisa. E perdi minha avó, que me ensinou, né? Minhas duas vós, que eu tinha como mãe, que me criou. E foi difícil, mas eu superei com a graça de Deus, né? Mesmo antes de ir para Deus, porque quando algumas perdas, meu pai eu perdi, mas eu já estava no caminho do Senhor, né? Não estava totalmente nascido de novo, mas já estava indo para a palavra, tentando entender a palavra, né? Fui até para denominações, igrejas, religião, porque eu achava, todo mundo falava que Deus estava lá. Quando eu comecei a entender a palavra, eu vi que é uma coisa muito mais profunda, é uma relação íntima com o Pai. Não requer religião, não requer paredes. O único caminho, a verdade e a vida é Cristo, que é a palavra, é o Espírito de Cristo que está na palavra. É a palavra que é a bússola, é quem nos dirige, é como a gente deve viver nesse mundo, como ser humano, como pessoa, amando o próximo, amando a nós mesmos e amando a Deus acima de todas as coisas, né? Se você ama a Deus, você vai amar o próximo. Se você ama o próximo, você não vai fazer mal a ele. E se fizer, vai pedir perdão, vai se converter do seu mau caminho e pedir para Papai do Céu te restaurar, né? Então, eu também tive minhas perdas. Eu também já passei por depressão quando eu perdi minha primeira avó por parte de pai. Fiquei uns 2 anos na depressão sem sair de casa, tá? E eu não conhecia Deus, conhecia de ouvir falar, sabia que existia um Deus, criador de todas as coisas, que eu sabia que existia o Deus, né? Que criou todas as coisas, e achava como todo mundo, que era um Deus que me abençoava, era só ir pedir coisa, mas eu nem pedia, nem orava, nem fazia coisa alguma, né? Eu andava o meu caminho e sabia que Deus existia e pronto, para mim já era o suficiente, mas quando eu conheci verdadeiramente o Senhor, aí eu vi que não era assim, que essa é uma adoração superficial, né? A adoração verdadeira é uma adoração de você obedecer os caminhos que Ele te direciona e ter uma relação íntima todos os dias da sua vida, de oração, de intercessão pelos irmãos, de ajuda ao próximo,
de se pôr no lugar do outro, de entender as dores do outro, entendeu? Sem julgamento, sem apontar o dedo. Tem os vídeos aí que eu falo e critico ações, mas não é de julgamento, é para ajudar aquelas pessoas que são irmãos e estão, às vezes, errando em alguma direção, ou por fraqueza da carne, ou por falta de entendimento da palavra, se a pessoa quiser colher, porque sempre eu falo que o meu vídeo é um vídeo de análise e reflexão, não é um vídeo de imposição, não tenho o direito de impor nada a ninguém. E eu falo sobre a minha fé para levar luz às outras pessoas que querem a mesma fé. Não com força, mas por amor, não por obrigação. E eu direciono o que está certo e o que está errado mediante o que eu sei da palavra. Entendeu? Se a pessoa quiser colher, bem. Se ela não quiser colher, ela continua no caminho dela. Ninguém pode obrigar ninguém a seguir caminho nenhum. Então aqui eu não obrigo ninguém. Eu dou um direcionamento que é para a palavra, para Cristo. Que é o direcionamento do verdadeiro pastor. Entendeu? Não é um pastor de denominação, de igreja, nada disso. Entendeu? O pastor é um guia que guia para o caminho correto, para o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho da pureza de coração, o caminho que Deus quer para a gente, não o caminho, não, é uma igreja, ó, Deus está lá, vai para lá. Não, Deus não se limita em quatro paredes. Isso é limitar o poder de Deus. É você falar que Deus não é suficiente para salvar a sua alma. Você querer dar ajuda a Deus. Vou buscar uma denominação, uma religião para me ligar com Deus. Isso era no Antigo Testamento. Do Novo para diante, o Antigo Testamento era só figura para nos conduzir mediante a obediência da lei. Depois que veio Cristo, as coisas mudaram. Hoje adoro o Pai em espírito e verdade, de sinceridade de coração. Fechar a porta do seu quarto, entrar lá dentro e o Pai que está em secreto te ouvirá. Então, eu tive muitas perdas, meu amigo. E não estou dizendo que o que eu passei seja pior que o que você tenha passado. Eu não sei da sua vida, eu não posso julgar isso. Né? Talvez você tenha passado coisa muito pior que eu passei na minha vida. Mas eu tive as minhas perdas também. Eu fui curado de uma doença aí que às vezes a pessoa pensa que eu nunca sou um cara, qual que se fala, as pessoas duvidam de mim quando eu falo as coisas, mas eu às vezes não falo nada para ninguém, porque as pessoas não acreditam em mim mesmo, porque assim foi com os discípulos de Cristo, assim foi com Cristo, mas eu fui até curado de uma doença aí, né, que eu tava sentindo umas coisas aí, mas graças a Deus, por isso que eu falo, mas é um milagre de Deus, e as pessoas infelizmente não acreditam em milagres. Ela tem aquela fé que eu digo que é superficial, né? Ela acredita no que os olhos veem. Ela não acredita no sobrenatural, na ação dos médicos. Porque às vezes Deus usa o médico para curar uma pessoa que tem fé. Às vezes ele não usa médico, ele cura diretamente. Entendeu? E isso é fé. A fé é o fundamento e a certeza de coisas que se esperam e a certeza de coisas que não se vê. Então a fé, você vai numa direção que você não está chegando nada, você vai por fé. É Deus te guiando pelo Espírito Santo, né? Pela palavra do poder de Deus, o caminho. Abraão foi chamado e Deus não deu uma diretriz correta para ele. Falou, saia do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te conduzirei. Mas ele não falou para Abraão, é lá. Ele foi falando no percorrer do caminho, entendeu, irmãos e irmãs? Então, todos nós, meu amigo, a gente passa por momentos bons e por momentos ruins da vida, é um círculo, né? E felizmente o pecado entrou no mundo e o pecado causa muita desgraça, muita injustiça. Nós mesmos erramos, né? Achamos que estamos certos ao fazer coisas, mas quando você vai para a palavra, você vê que você acreditou numa mentira, que a sua vida era uma mentira. Eu mesmo vivi uma mentira na minha vida, uma ilusão, acreditando em coisas que o meu pai contava para mim, mas os meus avós, mas não por mal, porque os governantes encheram a mente dele disso. Sabe quando você cresce desde menino acreditando numa coisa? Porque aquilo grudou na sua mente, falaram que aquilo era verdade, então você cresceu achando que estava fazendo certo, fazendo errado. Quando você vai para as escrituras, ela te abre os olhos espirituais e mostra a verdadeira verdade. É igual o filme Matrix. O filme Matrix tem as mensagens subliminares, mas pro lado do bem, porque tem a mensagem subliminar em filmes pro lado do mal também. Obra de feitiçaria, todas essas coisas aí, né? Mas isso é outra história. Então, Matrix conta que a gente vive num mundo de ilusão. O que é o mundo de ilusão? Não é a terra que Deus criou. É a terra que se encheu de iniquidade, se encheu de injustiça, e se encheu de perversidade, e se encheu de mentiras, de ilusões, que os governantes corruptos contam, que a mídia corrupta conta, que as igrejas, religião fraudulenta, seja uma religião
dita cristã, né, seja do catolicismo ou do protestantismo, seja a religião espírita, qualquer segmento de religião não vem de Deus. Então, às vezes você está indo por esse caminho achando que está encontrando Deus lá, e não está. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, diz lá na carta de Paulo, dos apóstolos e Atos, né, livro de Atos. Então Deus habita dentro de cada ser humano que se entrega de coração e alma, de toda sinceridade, ao nome de Cristo e à obra que ele fez na cruz, da salvação, que deu a vida dele, morreu na cruz para pagar o nosso pecado. É lógico que a gente não pode obrigar ninguém a crer nisso. Você crê pela fé. Ou você tem fé ou não tem. Então a gente não pode obrigar ninguém a ter essa fé. Eu tenho, porque é chamado de fé sobrenatural. E depois eu vou fazer o vídeo do livro de Coríntios, a última parte, que eu não fiz, perdão, que fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque nós estamos crendo numa mentira, numa enganação, né? E estamos propagando engano para os outros. Mas Cristo, a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ressuscitou em carne e osso. Não existe ressuscitar em corpo etéreo fantasmagórico. Isso não existe. É lógico que tem dois tipos de ressurreição na Bíblia, irmãos e irmãs. Tem a ressurreição do seu despertar espiritual, da sua consciência, que você está morto em suas ofensas e seus pecados, que a Bíblia diz, né? E de repente a sua consciência se abre e você vê que você é o pecador e precisa de um Salvador, que você está no mau caminho, que é ir para o bom. E aí você vai para as Escrituras e você ressuscita espiritualmente. Agora tem a ressurreição do dia do juízo, a ressurreição dos mortos. Como Jesus ressuscitou, ele vai nos ressuscitar. E a quem não tiver morrido nessa época, eu não estou pregando nenhuma mentira, eu estou pregando o que está na Bíblia. Se você acha que o que está na Bíblia é mentira, é um direito seu, eu respeito, não estou aqui para debater isso, né? A minha fé está firmada na obra de Cristo na cruz e nas verdades bíblicas. Se a fé de alguém está firmada em outra coisa, cada um. Eu tento mostrar o caminho verdadeiro pela palavra da verdade. Se a pessoa não crê que a Bíblia é a palavra da verdade, fique à vontade, é um direito de cada um. Eu não fico chateado, eu fico triste pela pessoa, não porque a pessoa não concorda comigo, porque ela está indo no caminho que, né, mas é escolha, né? A pessoa escolhe crer no que ela quer, eu não posso forçar ninguém a crer em nada. Entendeu, irmãos e irmãs? Então, eu venho para dizer assim, que tanto para quem está na mesma situação que o Raimundo, né, e pensa igual a ele, que eu respeito a opinião dele, ele não querer aceitar o Deus que eu sirvo, ninguém é obrigado, mas eu espero e oro de coração por ele. E eu vou orar, ô Raimundo, por você e não só por você, por outros que pensam igual, né, para que Deus toque no seu coração, né, abrange o seu coração, enche o seu coração de paz, de amor. Eu sei que às vezes a gente fica triste por perdas, ou pela nossa vida, ou o caminho, um rumo que a nossa vida tomou. Eu sei que muitas maldades tem no mundo, né? Eu não gosto nem de listar elas aqui, porque eu posso vir trazer lembranças ruins à memória das pessoas, né? Não sei quem passou por certas coisas, então é melhor eu não falar. Mas eu sei as maldades existentes que pode ter vindo para cada ser humano, entendeu? Mas eu lembro sempre que nenhuma maldade é maior do que o poder do amor de Deus, entendeu? Nem que você tenha feito e nem que alguém tenha feito para você ou para qualquer um que está me ouvindo aí. O amor cobre multidão de pecados. Paulo era perseguidor de cristão antes de se converter e matou muito cristão. Mandou muito cristão para a morte. E ele teve encontro no caminho para Damasco, que estava perseguindo o cristão. E uma luz o envolveu e falou: Saulo, Saulo, para que me persegues? Aí Paulo: quem és tu, Senhor? Foi o encontro de Paulo com o Senhor Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Porque Paulo estava perseguindo a igreja de Deus, que é o povo de Deus. Não é um prédio, uma instituição. Prédio não corre, não cria a perna, que nem muitos dizem por aí, né? Que a igreja é um templo religioso. O pessoal é tão fraudulento que leva pessoas ao engano. Com esse negócio de igreja é um templo de pedra. Igreja nunca foi templo de pedra. Igreja, ela anda, ela caminha, ela respira. Igreja é o ser humano, entendeu? Não tem nada a ver. Isso aí quem inventou foram os homens. Para lubridiar, manipular e enganar a sociedade. Entendeu? Pôr as pessoas longe do caminho verdadeiro do Senhor. Entendeu?
mas vão dar conta. Quem faz isso vai dar conta. Então por isso que eu não sigo religião, eu sigo a palavra do poder de Deus, os ensinamentos de Cristo que está na Bíblia. É isso que eu sigo, e essa é a minha conduta de prática e fé, entendeu? Então, Raimundo e outros aí que pensam igual o Raimundo, que Deus possa confortar e consolar o seu coração. Eu não sei as perdas que você teve ou a vida que você leva, mas saiba que só a palavra da verdade, Cristo, pode te salvar de qualquer coisa. Não tem religião, não tem homem, não tem homem pode te auxiliar se for um homem de bom coração. Sim, Deus pode usar esse homem, mas não é ele que vai te salvar. Te salvar como ele me salvou do meu próprio mal, do meu próprio pecado, e salvar das dificuldades e da perda que eu tive. Vai consolar o meu coração. Quando você encontrar Cristo, ele vai te encher de ternura e você vai esquecer do seu sofrimento, das suas dores, porque eu também passei por dores, eu acabei de falar. Tive depressão, perdi minha primeira avó, que eu amava de coração como mãe. Depois a segunda avó, que me ensinou a viver, a ser homem, a lutar pelas coisas com honestidade, com justiça, com benignidade. E isso tudo foi ação de Deus, e eu nem era convertido ainda. Mas Deus já tinha um propósito para minha vida, eu só não enxergava. Então, e eu acredito que ele tem um propósito para sua vida também, tá? Que eu vou orar para você que o Espírito do Senhor encontre brecha no seu coração e converte os seus pensamentos, renove a sua mente, né? E mesmo que você não acredite agora, né? Mesmo que você não queira ouvir, mas tudo bem, eu jogo na mão de Deus. E se você não quiser ver mais nenhum vídeo meu, que nem você viu esse daí, fica à vontade, aqui não é nada obrigatório, tá? Mas eu te agradeço por ter visto o meu vídeo. Tomara que esse vídeo tenha mexido com algo dentro de você e os ensinamentos que lá teve, né? Embora você tenha dito isso daí, mas eu fico triste por você, mas eu não me chateio por você não concordar e não querer nesse momento aceitar o Deus, mas espero que lá na frente você aceite, né? Porque é um Deus maravilhoso, é um Deus que me tirou me deu muito livramento de morte, me abençoou, nunca deixou faltar nada na minha casa, na minha mesa. Eu sou uma pessoa que sou pobre, eu moro na periferia, não tenho nada assim demais, mas eu tenho o amor de Deus, que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a minha alma e a minha vida está escondida nos céus em Cristo Jesus. Eu sou cidadão dos céus, eu só estou aqui de passagem, né? Embora muitos não acreditam nisso, mas é o que eu acredito. Assim como eu respeito a opinião das pessoas, espero que as pessoas me respeitem a minha fé, entendeu? Assim como eu sou educado e respeitoso com a opinião contrária à minha, embora eu não concorde, mas eu respeito, então eu espero que também respeite e não zombe da minha fé. Se quiser zombar, pode zombar, fica à vontade, porque o mal volta contra o próprio mal. Entendeu? Então, Deus diz que aquilo que Deus abençoou, homem nenhum e força nenhuma pode amaldiçoar. O fato da gente, cristão, passar por perseguição, por lutas, por aflição, é para provar a nossa fé e para nos aperfeiçoar na fé. Então, eu tenho essa visão, né? Que é a visão bíblica, né? Porque Jesus nunca prometeu facilidade, nunca prometeu prosperidade financeira para todo mundo, porque se fosse assim, o mundo seria todo mundo rico, né? É lógico que ele fala para a gente lutar pelo que é justo, ter sede de justiça, andar pela verdade, andar pela benignidade, caridade, auxílio ao próximo, tudo isso é ensinamentos bíblicos, né? Mas ele nunca falou que seria fácil fazer isso, ele fala ao contrário, andar pela porta estreita que larga o caminho que conduz à perdição. Então quem quer facilidade está no caminho da perdição. E eu espero que as pessoas saiam desse caminho e vá para Cristo. Mas aí é uma decisão de cada um, né? Salvação é individual. A gente aqui não salva ninguém, eu não tenho o poder de salvar ninguém. Eu tenho o poder de apontar para Cristo, de mostrar os dons espirituais, de mostrar onde você tem esses dons, de mostrar onde é o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, que é a palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada, que hoje nós temos aí em mãos, né? Que hoje Deus faz tanta maravilha que ele usa até as redes sociais, para quem não tem tempo de ler a Bíblia, escutar em áudio. Vai no caminho do seu trabalho, na volta, escuta. Deixa a palavra penetrar dentro da sua alma, entendeu? E você vai ver como é maravilhoso quando Deus te dá provisão, mesmo que pouca, para você auxiliar uma pessoa e ver as maravilhas e os milagres que Deus faz na vida da pessoa.
Esses dias eu encontrei com uma senhora, lá na... Tava indo lá na Lapa, né, aqui no Zona Oeste, né? E ela tinha uma criança que estava entrevada e não se mexia, né? E eu senti muita compaixão dela, conversei, falei de Jesus, né? Para ela e falei para ela procurar ajuda, falei que o tipo de que eu ia poder ajudar num pouco, mas que eu não podia fazer além daquela ajuda que eu poderia, que Deus me enviou para endereçar ela ou levar a palavra, e nenhuma outra ajuda é maior do que a palavra da verdade, porque a Bíblia é fonte de água da vida e fruto da árvore da vida. Se as pessoas acreditassem e soubessem quanto a palavra da verdade, ela te purifica, e não só te purifica, ela te cura. Ela te cura e te protege de todos os perigos desse mundo, e ela cura de doença. Se você depositar a fé, ela cura de doença. Ela é fruto da árvore da vida. Quanto mais você se alimenta da palavra da verdade, mais você está indo à cura. Mais coisas sobrenaturais te acontecem. Não é que você nunca vai morrer, mas você vai viver com uma qualidade de vida. Você vai viver, vai prolongar o tempo da sua vida aqui. E mesmo que você viva pouco, você vai viver com intensidade. Entendeu? Então tudo está nas mãos do Senhor, né? Isso é uma visão espiritual, né? Não é uma visão superficial de olhar só o que você pode ganhar, olhar só para as bênçãos do Senhor e não olhar para as bênçãos espirituais. Como é agradável você ver o olhar, quando você ajuda uma pessoa, a felicidade da pessoa, entendeu? Isso não tem preço. Como é maravilhoso Deus te usar para levar a palavra do poder dele, para converter almas, do seu entendimento, tirar os medos da mente da pessoa, porque eu era um rapaz de muito medo. Antes eu tinha medo de tudo, sabe? Eu era valentão assim, fisicamente falando, queria me envolver em brigas direto, sabe? Mostrar que eu era um machão. Às vezes eu envolvia em confusão e briga, às vezes eu batia, às vezes eu apanhava, porque uma hora, meus irmãos, você metido a machão, uma hora você bate, uma hora você vai achar alguém que te bata. Você não é o melhor, sempre vai ter alguém melhor que você. Então esse caminho não é caminho para ninguém. Então o caminho da verdade é caminho de humildade, de paz, de harmonia, de você levar a paz, de você conversar para chegar a um consenso em vez de brigar, em vez de ser valentão, de querer bater, de querer achar que você é o maioral. Isso daí é o caminho da perdição, não é o caminho de Deus, que Deus quer pra gente. Deus quer o caminho que leve a palavra dele para a paz, evangelizar, da salvação eterna, da salvação dos erros. A salvação não é só para pós-vida aqui na terra, mas a salvação é dos nossos erros, dos nossos pecados, de você ter uma vida cheia de propósito, vida cheia de vida, sabe? A verdadeira vida é quando você ter comunhão com pessoas de bem, quando você ajuda as pessoas, quando você vê o sorriso no rosto da pessoa, quando você leva uma palavra da salvação, das dificuldades, dos problemas. Cristo nunca falou que a gente não ia ter dificuldade. Ele disse que ia caminhar junto e ia te dar a força para você superar todas as coisas. Por isso que tem a passagem que fala: tudo posso em Cristo que me fortalece. Não é em você mesmo, é na força que vem do Espírito Santo. Depois de você entregar a vida para Jesus e ser salvo. E muitos confundem quando a gente fala em entregar, por causa do que colocaram na mente da pessoa a vida inteira. Entregar a vida para Jesus é ir numa igreja de pedra, numa denominação. Não, entre no seu quarto, ore, leia a Bíblia. Porque a oração sem a palavra, para Deus não é nada. Não adianta você só orar, você tem que ler a palavra e orar conforme a vontade de Deus. Senão você vai orar assim: me dá, me dá, me dá. Entendeu? Me dá. E o que você faz para agradar o coração do Senhor? Entendeu? Você tem que se doar também. Vinde a vós e o vosso reino nada. Então, buscai primeiro o reino do céu e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, meu amigo, eu vim para avisar para você assim e para outros, que eu espero que o Espírito Santo toque no seu coração, né? E te console e que mude a sua mentalidade e encontre você e dê salvação, tanto das suas dificuldades, das suas dores, dos seus problemas e dificuldades, como da sua alma, tá bom? É o que eu desejo do fundo do coração. Eu entendo o seu lado,
né? Eu não tô aqui para te julgar, nem para, né, nem para nada. Eu tô aqui para levar uma palavra de consolo e de conforto, se é que você vai colher e vai e espero que você que essa sementinha plante no seu coração e na sua alma, tá? Desejo tudo de bom para você e para outros que estão passando por muitas dificuldades, por perdas, por qualquer coisa aí que as pessoas possam estar passando, né? Eu também já passei, que nem eu disse, né? Eu não estou me fazendo de vítima, nunca eu me faço de coitadinho nem de vítima. Eu fiz muitos erros na minha vida, eu reconheço isso, mas graças a Deus, Deus me libertou. Deus está me dando uma vida de verdade, não é o que a gente tem, não é bens materiais. É lógico que Deus pode te prosperar financeiramente ou materialmente, pode, mas se você não botar o coração nessas coisas. O tesouro, o maior tesouro é a sua comunhão com Deus, é a sua vida eterna. E é também você fazer o bem ao próximo. É você desejar o bem ao próximo, é você... Se você soubesse como isso te traz uma paz e te cura de qualquer coisa, quando você faz o bem ao próximo, você se enche, entendeu? Não dá pra mim explicar em palavras isso daqui, irmãos e irmãs. A pessoa tem que viver para saber o que eu falo. Porque em palavras eu não consigo expressar a alegria. É uma paz interior que não é a paz que o mundo dá, de você conquistar fama, dinheiro, não tem nada a ver com isso. É uma coisa interior, é uma coisa que nenhum dinheiro pode comprar no mundo, entendeu? Para quem não experimenta, nunca vai entender o que a gente quer dizer. E sempre vai ser loucura, né? Então, a única forma de entender é você lendo a palavra para saber do que eu estou falando. Né? Lendo e abrir o coração para ela entrar, para você não ser contrário ao que está escrito lá. Às vezes vai ter palavras de consolo, de ânimo, de estímulo. Exortação é tanto estímulo como chamada de atenção, de admoestação, chamada de atenção, de repreensão, para você se olhar para dentro de si e pedir ajuda de Deus para te consertar, para você ter encontro com o Filho amado do Senhor, para nós ter o privilégio de ser feito filhos de Deus pela fé em Cristo, do Filho amado dele, né? E ter essa honra de ser chamado filhos verdadeiros de Deus, que anda nos caminhos da verdade, né? Então, esse vídeo é para você, Raimundo, e por todos que ainda não encontraram o Senhor, tá? E eu oro de coração que você possa encontrar esse Senhor e receber a graça do Senhor, tá? Que Deus dê a bênção da salvação eterna para você, que Ele consiga te contar antes de você, da gente partir desse mundo aqui, né? Porque aí já não tem mais jeito. A salvação, a palavra diz que é em vida. Depois que partiu desse mundo, não tem mais jeito. Então a culpa não é de Deus dos nossos sofrimentos, a culpa é da escolha do homem. Porque Deus não fez robô. Deus não quer a sua adoração mecanizada ou forçada, ele não é um ditador. Por isso que ele deu o livre-arbítrio, por isso que o pecado entrou no mundo. Porque ele deu tanto o livre-arbítrio para os anjos do poder de Deus, e alguns anjos caíram, e os anjos caídos não têm salvação, mas o homem tem, entendeu? Então ele deu o livre-arbítrio. Então se a gente faz escolha pecaminosa, Deus permite, mas não o que ele quer. Ele permite porque ele dá o livre-arbítrio. Se a gente escolhe o mal, vai fazer o quê? A culpa é nossa, não é de Deus. A gente não tem o direito de culpar a Deus, entendeu? Então a pessoa é que não entende isso daí. Quando você for examinar as escrituras e deixar ela entrar no seu coração, você vai entender o que eu estou dizendo. Deus não tem culpa de nada. Deus não faz mal para ninguém. Deus quer nos livrar do mal. Às vezes ele permite por conta da nossa escolha. Permite o sofrimento e às vezes até através do sofrimento a gente acaba indo para Deus. A gente não vai por meio do amor, vai pela dor, né? E muitos nem pela dor vão, né? Infelizmente. Tá bom? Então esse foi o vídeo. Que sirva de consolo, de ânimo e que eu espero do fundo do meu coração que você possa encontrar a graça e a misericórdia de Deus. Né, o Raimundo? Não só você, como todos que estão na mesma situação, tá bom? E é isso aí. E peço perdão por demorar de responder a sua mensagem aí, tá bom? Que Deus lhe acompanhe, meu amigo, e vou orar por você, tá bom? Até o próximo vídeo. Se inscreva quem não é inscrito, badale o sininho de todas e deixa o like, irmãos. Se concordou com o vídeo,
O meu canal tem poucos likes, mas eu também não levo isso a ferro e fogo não. Deus sabe de todas as coisas, né? O meu coração é brando, é sincero. Eu não desejo mal a ninguém, nem esses. Eu aprendi. Antes eu ficava agitado, chateado com pessoas que me criticavam, que às vezes eu venho aqui no meu canal, irmãos, derrubar alguns ensinos, não porque eu fico nervoso com os ensinos, não. É para não contaminar os irmãos, para não levar ensino para quem ainda não tem muito conhecimento. Eu tenho que derrubar os hereges, entendeu? Eu não ataco a pessoa, eu ataco os ensinos, eu ataco as má doutrina. Que fique bem claro, eu ataco os ensinos errados. E isso Deus fala para mim fazer. E eu não posso negar o chamado que Deus me deu, né? Se a pessoa não concorda, paciência, eu vou fazer o quê? Eu não estou aqui para agradar pessoas, e sim para agradar a Deus, que é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou servo dele, não de homem, entendeu? Eu sirvo a homem sim, no trabalho e tudo, porque a gente precisa trabalhar, mas não servo no sentido geral, eu sou de Deus, né? E não sirvo a injustiça não. Eu sou contra tudo que é injusto, né? Não sou perfeito, estou tentando, com o poder de Deus, me aperfeiçoar em Cristo Jesus, né? E peço força para Deus e o Espírito Santo me moldar o meu caráter todos os dias da minha vida. Graças a Deus eu sei lidar com as dificuldades, com as perseguições, com os problemas, com as dificuldades, com as perdas. Eu sei que dói as perdas, mas faz parte da vida, né, irmãos? A gente veio e vai partir desse mundo uma hora. Eu vou partir, a não ser que o Senhor volte antes, né? Se ele não voltar, eu vou partir desse mundo. Todos nós vamos passar pela morte. Então temos que amadurecer na fé para saber suportar esses momentos de perdas, de dificuldade e não jogar a culpa para o nosso Deus, né? Porque ele não é culpado, né? O culpado é as nossas más escolhas, né? A gente tem que saber reconhecer as nossas falhas, entendeu? Então é isso aí, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Fui!